que talvez não tenha. E aí a gente vai começar abrindo a palavra, né, para a gente poder consagrar esse tempo ao Senhor, lá nos Salmos 37. Se você estiver com a Bíblia aí, ou se você é só ouvir, ele me ministra muito sobre a confiança no Senhor, sobre viver o processo e descansar no Senhor, né? Salmos 37, vamos ler poucos versículos, mas a gente vai ser edificado nessa palavra. No versículo 1 diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e nem tenham inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse versículo é muito profundo. Oi, meu querido pastor! Invadiu o nosso projeto, você é muito bem-vindo aqui. Depois você vai fazer uma final, então, hein? Eu amo esse versículo 4, né, que fala deleite-se no Senhor e Ele satisfará ou atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Nossa, como descansar é difícil. Eu sempre falo, né? A gente fazer, a gente agir, a gente estar em movimento é desafiador, mas a gente nasceu para isso. Agora, aquele período de descansar, desacelerar, de colocar as coisas no lugar onde devem ser colocadas, né? Que é aos pés do Senhor, geralmente é o maior desafio, né? Descansar significa confiança. Entregar significa que não é na força do nosso braço. Entregar significa que a gente sabe que existe alguém que é muito mais capaz de fazer do que nós. Alguém que vai ter uma soberania, e esse alguém é quem? É o Senhor. Ele é soberano, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele sabe dos dias onde nós estamos em apuros, ele sabe dos dias das adversidades, Deus sabe dos dias em que a gente está atarefado e que a gente mal tem um tempo para se colocar em um lugar de entrega aos pés dele, só que ele também é o Deus que organiza a nossa vida e coloca as prioridades no lugar para a gente poder saber onde temos que estar, entregues no caminho dele, confiando nele, e assim ele vai agir. Salmos 37 fala sobre dependência, Salmos 37 fala sobre confiança, sobre entrega, sobre saber que existe um Deus que conhece todos os nossos dias. Então, se eu ou você estamos passando por algum desafio, se eu ou você estamos passando por um dia que está sendo difícil, de provação, de adversidade, ele nos convida para entregarmos a nossa vida diante dos pés dele. E é um convite para mim e para você. E eu tenho certeza que se você está aqui, se você está participando desse projeto, desses encontros, você tem sido edificado em fé, você tem sido ministrado. E por isso, hoje, nessa noite, a gente vai receber um testemunho muito lindo, que eu conheço em parte e vou conhecer hoje na totalidade. Vai ser um dia, assim, que Deus vai tocar na sua vida para poder edificar realmente, né? Porque quando nós ouvimos testemunho, é a palavra de Deus que ela fica ela é trazida para a vida, sabe? É o vida na vida que eu e meu marido gostamos muito de falar. É a palavra de Deus que ela é vivificada. Então, um testemunho, você vai ver que a pessoa vai falar: nossa, eu tive o tempo lá de entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, ele agiu. A Nathalie teve o tempo dela de entregar, de esperar, de confiar, e o Senhor agir. E o Senhor trabalha com aqueles que esperam, né? Então, eu quero muito orar com você, quero te convidar a fechar os seus olhos onde você estiver, convidar o Senhor para estar aí no seu cômodo. Se você estiver fazendo alguma outra coisa junto, né? Mas ou puder parar e se concentrar e ser realmente edificada, priorizar esse tempo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você.
Senhor, nós te agradecemos, te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, Pai. Não existe ninguém que está acima do Senhor, não existe nada que supere a tua grandiosidade. Por isso, Senhor, nós queremos declarar que estamos aqui em uma dependência da sua graça, do seu poder, uma dependência, Deus, do seu agir. Nós paramos tudo agora, Senhor, todos os nossos afazeres, prioridades, para poder parar e ouvir o Senhor através de um servo e uma serva sua que tiveram experiências sobrenaturais com o teu agir. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente nos dias maus e nos dias bons. O Senhor é um Deus presente que sonda o nosso coração, que não deixa a gente tropeçar e cair, permanecer caído, mas nós passamos pelos obstáculos, vencemos e estamos, Senhor, progredindo de fé em fé, de vitória em vitória, Pai, de glória em glória. Nós iremos, Senhor, celebrar cada testemunho, cada conquista com o Senhor, Pai. Eu te consagro esse encontro, cada vida que está aqui, a vida da Daniele, da Vitória, da Priscila, Senhor, da Bianca, Pai, em nome de Jesus. Eu convido o Senhor a usar poderosamente a vida da Nathalie e do Davi, Pai, como bocas, Senhor, proféticas sobre as nossas vidas, que eles sejam usados para edificar a nossa fé, para nos fortalecer no processo, Senhor, para nos mostrar que o Senhor é vivo, Pai, que o Senhor é um Deus que realiza e continua fazendo grandes milagres. Eu te agradeço, Pai, por essa internet, que em nome de Jesus não venhamos ter nenhum imprevisto com ela, mas que a gente consiga, Pai, através desse recurso, alcançar muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus, amém. Se você concorda comigo, abre seu microfone e dá um amém bem forte aí. Amém. Amém. Assim é bom que a gente se sente juntinho, coladinho um com o outro. E se você também for uma pessoa corajosa, abre a sua câmera, vamos ficar aqui se vendo. Eu sei que às vezes a gente, né, tá aqui no dia a dia, precisa estar fazendo alguma coisa em conjunto, mas eu gosto muito de ver o rostinho de vocês. Então, se você puder, abre aí sua câmera, vamos estar aqui juntos, conectados e sendo ministradas e ministrados, se algum marido também estiver participando, que se ele tiver de bobeira, chama ele, bota do seu lado, que ele vai ser ministrado pelo Davi também. Chama aí que eu não posso ficar sozinha aqui, não. Senão eu vou sair. Ele também. A Bianca está na academia. Glória a Deus, Bianca. Isso aí, edificando o corpo e a alma e o espírito. É isso, gente. Glória a Deus, sejam bem-vindos, tá? Nathalie e Davi, vocês são pessoas que, assim, eu tenho um carinho grande. Apesar da distância, a gente pode se encontrar de vez em quando, né? Que fala que é norte. É minha segunda casa, né? E para os pastores que estão aí. A igreja de vocês. E eu quero deixarem e derramar aquilo que o Senhor ministrou o coração de vocês, tá bom? Amém, pastora. Quero agradecer, né, por essa confiança, agradecer porque estamos aqui, né? Graças a Deus, Deus já me deu a bênção, né, dupla. E eu, sim, quando a pastora fez o grupo, né, eu já estava grávida. E assim, eu falei assim, poxa, eu vou entrar, porque eu preciso compartilhar o meu processo, eu preciso falar para outras mulheres, né, que está passando pela mesma situação, porque nunca é sobre nós, né, pastora? Né? Então, assim, eu falei, cara, eu preciso para passar para outras mulheres assim, confiança, passar metade, de repente, né, do que eu passei, né, tristezas, alegrias, e assim, falar, cara, Deus é Deus de milagre, né? A gente tem que confiar. E meu nome é Nathalie, tenho 48 anos, né? Você aqui é meu marido. Você fala, amor? Eu vou falar também? Lógico, né, amor? Eu sou o Davi, eu tenho 30 anos. E o Davi é 19 anos mais novo do que eu, né? E nosso processo começou há 8 anos, né? Assim, eu já fui casada, eu tive uma gravidez ectópica, eu perdi minha trompa esquerda, e assim, eu não era da igreja, então para mim aquilo ali, minha vida tinha encerrado ali.
Falei, cara, não vou ter mais filhos, né? Não quero. Até conhecer Davi, né? A gente se conheceu, se converteu juntos e a gente foi para o Bola de Neve e ali a gente se sentiu assim muito acolhido, né? A nossa igreja é muito família, o pastor, né? Muito paizão mesmo, mãezona, a pastora Dani. Então, assim, a gente começou a se vislumbrar isso. Eu comecei, cara, eu quero, eu posso, eu quero ter um bebê. Eu quero viver isso também, porque lá fora eu não tinha essa expectativa de vida. E quando eu me converti, eu falei, cara, eu quero. Porém, Davi era muito novo, né? A gente se converteu, eu tinha 40, né? Estou 48, ele tinha 40 e ele tinha 22. Né? 22 anos. Então, assim, eu já estava naquela agonia, né? Já tinha até passado, né? Da minha cabeça, né? Que eu não poderia ter filhos, eu queria ter logo filho, casei, quero logo filho. Então, assim, começou aquele desejo nascer no meu coração, e o Davi não tinha 22 anos, ele não estava, ele não se sentia preparado ainda para ter o filho. E nós conversamos, e ele falou assim, um dia, não sei o quê, vamos... Aí eu comecei a fazer o tratamento, eu comecei a ir ao médico, né? Comecei numa médica lá na Barra, na ginecologista, e ela falou para mim, fez vários exames, eu fiz muito exame, muito, e acho que acredito que a maioria de vocês já tenham feito esses exames que são super doloridos, aquele, eu esqueci agora o nome, fugiu na minha cabeça, é tão difícil falar, salgrafia, sei lá. Qual? Esterossalpingografia. Olha, aquilo... Meu Deus. Eu ia me arriscar de falar, mas eu fiquei com medo de falar errado. Eu também. Olha, aquilo... Então, assim, eu fiz umas 2, 3 vezes esse exame, que é bastante dolorido, fora hormônios, né, que a gente vai jogando pelo nosso corpo. E o Davi era só para tomar um remedinho para aumentar acelerar os espermas. E ele não tomava o remédio, não tomava, um dia tomava, outro não tomava. Aí eu falei com a minha pastora, pastora, eu estou cansada. Sim, é cansada emocionalmente, porque é muito dolorido ficar em médico, né? A gente sofre, mulher, né? A gente tá lá, abre perna, fecha perna, né? Todo mundo está passando por isso, né? Então, assim, cara, muito dolorido todo esse processo. Aí eu falei com a pastora que eu estava cansada, né? Aí a gente entrou na fila da adoção. Peraí, deixa eu me defender, fala. falando. Tá falando mal. Meteu malha em mim aí agora, deixa eu me defender pelo menos. Mas o que a Nathalie falou é verdade, mas assim, eu acredito que a gente, na verdade, assim que chegou na igreja, acredito que as mulheres, né, devido à idade, elas acabam tendo um pouco mais desse receio, desse medo da idade avançar. E, de fato, na época, assim, a gente estava vivendo coisas muito novas em Deus, né? A gente tinha acabado ali de se converter, na verdade. A gente estava, na verdade, num momento, assim, muito importante, assim, na nossa vida profissional. Então, até ali pela minha idade, na época, eu acabei focando muito na vida profissional. Na época, eu não pensava, na verdade, tanto ali no ter filho. Não era uma preocupação que eu tinha naquele momento. Então, assim, naquele período, quando, na verdade, eu tinha que tomar só um remédio e, na verdade, eu não tomei, o tempo foi passando, né? Foi passando. E depois de um tempo eu falei, caramba, eu fui criando em mim a seguinte sensação. Eu falei, cara, eu não tenho mais o direito de cobrar ela sobre isso, porque quando a minha responsabilidade era só tomar um remédio, eu não tomei. E vendo tudo que ela passou, não só além dessas dores ao fazer exame, principalmente o emocional da mulher, né? Que fica muito abalado. A mulher acaba ficando ali triste, né? Com muitos conflitos, né? E eu vi tudo que ela passou e eu criei em mim como se fosse uma verdade que eu falei, eu não tenho mais o direito de cobrar sobre isso. Então, assim, eu falei, cara, se a gente tiver que ter filho lá na frente, vai ser de outra forma, porque eu não vou cobrar de fato sobre isso. E aí, o tempo foi passando, né? Antes de entrar no que ela falou, a gente, cara, foi se convertendo. Deus foi, cara, agindo de forma poderosa em várias áreas da nossa vida.
foi mudando, né? E por a gente estar ali naquele ambiente igreja, um ambiente igreja é formado de famílias, né? Então a gente começava a olhar para aquelas famílias e eu olhava e falava, isso já tinha sido gerado nela assim que chegou. Em mim foi numa estação diferente. Na verdade, foi quando eu comecei a ver outros casais, na verdade, outros pais de verdade, que a gente tem bons exemplos e mais exemplos. Então eu comecei a ver e falei, caraca, poxa, eu acho que eu quero viver isso. Mas aí eu tinha aquela verdade que eu falava, pô, mas agora eu não tenho mais o direito de cobrar. E aí o tempo passou, alguns anos, acredito que uns 4, 5 anos. Não menos. A gente ficou na fila da adoção. Então, a gente está 8 anos na igreja, passou 5 anos quase. Então, aí nós entramos com um processo, aí a gente, então tá, vamos adotar. O filho teria que vir. Até porque a gente tinha uma promessa, né? Que eu ia ter filho, porém não sabia como ia chegar, mas eu ia ter um filho. Aí eu falei, cara, eu só tenho essa promessa, não dá para eu ficar só aqui orando, né? Eu também tenho que fazer minha parte. Eu tenho que correr atrás dessa criança. Aí eu falei, só tenho essa promessa, então vamos para a fila da adoção. Porque eu não queria fazer inseminação. A princípio, eu tinha um preconceito, um tabu. Assim, eu não queria. Aí eu fui para a fila da adoção. Nós passamos lá, processo, foi também tão doloroso. Não assim, físico, né, mas também emocional ali. É bem complicado na fila da adoção. Não sei se algumas de vocês já passaram por essa situação, mas assim também é bem triste, né? Aí a gente começou, aí eu sonhava com o bebê, eu falava, Davi, eu sonhei com o nosso filho, que eu já estou gerando, o bebê já estava sendo gerado no meu coração, né? Então, assim, eu falei, cara, ele vai ser assim, assim, assado. Aí tinha hora que eu sonhava que o bebê ia ser de outro jeito. Então, sempre eu sonhava com o meu bebê. E nada do bebê, nada chegar. Aí nasceu a vontade do Davi. Aí foi quando, na verdade, a gente sempre teve a vontade de adotar. A gente ainda tem. A gente teve, quando as crianças nasceram e estava acabando o nosso processo, a gente falou, cara, e se sair agora? Eu falei, cara, se sair a gente pega. Aí a gente vai ficar com 3. Como 3, 4. Mas aí, eu por ter aquela verdade, falar, poxa, eu não tenho o direito de cobrar ela e tudo mais. Aí a primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, pô, então vamos adotar. Aí depois o tempo foi passando, a gente viu, cara, a adoção não estava rolando, a gente viu, poxa, a gente foi em todas as reuniões, palestra. Eu comecei a pesquisar sobre barriga de aluguel. Eu falei, pô, fechou, então, já que eu não posso cobrar ela, vamos... Ele queria alugar uma barriga. Vamos tentar uma barriga de aluguel. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Por quê? Porque eu não queria, de fato, cobrar ela. Eu falei, não, então, o que tu acha? Aí ela tinha muito... Aí eu falei, que loucura é essa? Que loucura! Como assim, barriga de aluguel, você tá louco? Eu falei, até porque aqui no Brasil, acho que nem é permitido. Aí a gente foi ao médico, o médico, pode tentar com um parente, com uma irmã. Eu falei, gente, que loucura, hein, gente? Foi, conversou com o nosso pastor, o pastor conversou com ele. Aí eu vi assim, quanto ele queria um bebê, né? Aí, o quanto ele queria. E nós chegamos aí numa clínica na Barra. Aí nessa clínica o médico já chegou, assim, não sei se vocês já foram na clínica de fertilização, alguém já foi? Acho que caiu, não sei, sumiu todo mundo. Não, ninguém quer falar mesmo. Só a Dani que mexeu com a cabeça e tal. Cheguei lá na clínica, né, de fertilização. Ao médico, eu fui, falei para ele, né, doutor, eu não tenho uma trompa, eu tenho endometriose, eu tenho 48 anos, antes eu tinha 46, 7, não lembro agora, 46, eu acho. Aí ele falou, a chance de você engravidar é bem pouca, né? Mas aí a gente tem aqui um banco de óvulo e você pode entrar em contato com esse banco de óvulo e comprar quantos óvulos você quiser. Tá? Aí você pode comprar quantos óvulos você quiser e tal. E
Agora você vai lá, conversa com a secretária. Eu só falei isso para ele, né? Aí eu fui, chegou lá, ele não. Aí a secretária veio, ó, o valor é X, você só assina aqui. Larararara. Aí eu me sentia muito assim, coagida, muito assim. É uma coisa bem. Um produto. É um produto, né? Eu fiquei assim, meio. Aí o Davi foi e assinou, eu falei assim. Assinei, não. Chegou a assinar, não? Não. Aí o Davi, assinar, não sei o quê. Eu falei assim: não, eu quero levar para casa antes esse contrato que eu preciso ler. Aí, não, tem que assinar. Eu falei, não, eu vou levar em casa, eu vou ler. Aí, quando eu saí dessa clínica, eu chorei. E falei todavia, Davi, não estou em paz, eu não quero, não estou em paz, eu não quero fazer. Aí, o Davi saiu de lá bastante chateado comigo, porque queria. Aí eu falei, Davi, eu vou conversar com o meu ginecologista, que aí ele já passou para ser um ginecologista na Tijuca, que é próximo onde eu moro. Aí ele foi conversar. Aí eu marquei na outra semana com o meu médico, falei com ele. Aí ele falou assim: Nathalie, vai nesse médico. Esse médico fez na minha filha. Esse médico se você não se sentir confiante com esse médico, esquece, porque esse médico é maravilhoso, tal, deu altas recomendações. E eu fui, marquei com o doutor Isaac, cheguei lá, eu falei com ele, falei, doutor, eu tenho endometriose, eu só tenho uma trompa, eu tenho 46 anos, qual a possibilidade de eu ter um bebê? Aí ele falou assim, 1%. Aí eu falei, é o que eu preciso. Né? É esse 1% que eu preciso. Aí ele falou assim, então vamos fazer todos os exames, porque é desafiador para mim. E na época, teve assim, umas artistas, né, que se engravidaram com essa idade. Então, assim, comecei a pesquisar pessoas que engravidaram com 40 e poucos anos, que eu não tinha conhecido ainda. Aí eu falei, comecei a pesquisar e vi que tinha, né, uma atriz que engravidou. Aí eu falei, se elas conseguiram, eu consigo também. Porque para o ímpio dá, e para mim, né, que eu sou crente, Deus tem que honrar o crente. Aí eu falei assim, eu vou conseguir. Aí fui, ele passou vários exames, eu fui fazendo os exames, coisa que o outro não fez, já chegou com o contrato para eu assinar, ele fez, eu fiz todos os exames. Aí ele falou para mim, agora vamos, quando você ovular, eu vou tirar o óvulo e vamos fertilizar. Mas quando cheguei lá, eu fui tomando remédio para aumentar o meu óvulo, porque a idade ideal para engravidar, né, segundo ele, o médico, falou que é 36 anos, né? 34, 36. Entre 34 e 36, com óvulos perfeitos. São óvulos assim, ele falou assim, por isso que existem muitos casos, isso foi ele falando, eu não tenho especialidade nenhuma nesse caso, né? Por isso que existe muito, hoje em dia, como existe muita gravidez tardia, e as pessoas às vezes engravidam, né, sem fazer um tratamento, sem tomar algum remédio, sem nada, aí vem assim com bebês com Down, com autismo. Ele disse que assim, porque, segundo ele, né, esse alto número hoje de crianças autistas é devido a isso, pessoas que é uma gravidez tardia, uma gravidez que não fez um tratamento, né, para saber se o óvulo tá legal para estar engravidando e tal. Isso foi ele falando. Eu nem pesquisei sobre isso nem nada. Ele falando para mim. Aí eu falei, então tá, vamos ver. Aí na hora que eu fui fazer a retirada dos meus óvulos, eu não tinha óvulo. Na verdade, tinha. Não, na hora não tinha. Não, sim, você fez todo o tratamento. Sim, a ultra tinha parecia. Os óvulos, isso. Mas no dia que foi fazer a retirada deles, a aspiração dos óvulos, não tinha. A gente tinha o óvulo um dia antes na consulta. Isso. Mas quando chegou lá no dia de retirar, quando ele chegou lá já para fazer a aspiração, não tinha os óvulos. E aí tinha que começar todo o procedimento de novo. Todo o processo do zero.
E eu falava, doutor, tem chance? Ele tem chance, sabe por quê? Porque aí ele foi me mostrou a matéria dele, tudo sobre ele, ele falou, eu tenho quantos por cento, Davi, de que não consegue engravidar? Então, para ele, se ele achasse, vamos supor, de pessoas que não conseguiram engravidar com ele, vamos supor, ele na medicina lá, né, no meio deles, ele tem uma porcentagem que bem pequena, as mulheres que não conseguem engravidar com ele. Então, para ele, eu não seria favorável para a reputação dele, porque ele fala, se você não tivesse condições de engravidar, para mim não era, porque você ia dar negativo e eu queria só seu dinheiro, então você tem sim condições de engravidar, você tem sim. Então, vamos tentar de novo. Se você não tivesse, eu não ia te dar esperança, que para mim é ruim. Para minha reputação como médico é ruim ter você como paciente. Então, isso me deixava mais assim, tranquila, assim, ele me passava muita confiança, né? E todo tempo eu falava assim de Deus, ele até falava, então, uma vez, né? Ele falou, então pede aí o que você acredita para estar te ajudando, não sei o quê. E eu chegava, a gente chorava, eu chorava, e toma muito remédio na barriga, aplicando remédio. Eu ia lá um dia sim, um dia não, porque a enfermeira lá que me aplicava uma injeção, ela é importada, aí ficava lá na geladeira. E o medo tanto, assim, porque ele falava, não, você vem aqui tomar, porque se você levar, chegar a uma enfermeira, colocar só um pouco, voltar a injeção, não sei o que, não vai dar certo, então aqui eu confio nas minhas enfermeiras. Aí eu ia lá, um dia sim, um dia não tomar injeção. Ia lá, todo dia tomar injeção. Quer falar um pouquinho, mano? Fala. Falou tudo. Eu lembrei agora que, na verdade, ele falou que não era que você tinha 1% de chance. Ele falava que a gente tinha uma chance. Ele falou, a gente só tem uma chance de fertilizar. Se a gente fertilizar uma vez e não der certo, aí sim a gente desiste, mas a gente só iria fertilizar uma vez. E aí a gente ficou nesse processo, né? Mas aí antes disso também a gente tinha... vou deixar para contar no final, né, essa parte, né, para a galera ficar curiosa. Só para o pessoal não sair antes. Então, assim, a gente ficou nesse processo aí praticamente 1 ano, indo lá todos os dias, toda semana. E aí a gente chegou aí nessa vez, a gente fez tudo direitinho, ela tava lá com os óvulos bons, chegou no diâmetro certinho que ele precisava. Quando a gente chegou lá para fazer... Meu endométrio. Não, tô falando do óvulo. Tá. Aí quando ia fazer a expiração, não tinha o óvulo. Aí a gente começou o processo todo de novo. E aí, enfim, a gente foi lá e é um processo muito difícil, né? E nesse caso, eu já estava vivendo uma outra fase, não era a fase que eu estava no início do relacionamento, assim, tipo assim, poxa, eu não quero agora, não imaginava, na verdade, naquele período, eu queria, às vezes, muito mais do que a Nathalie. Só que, às vezes, eu não podia eu não queria demonstrar tanto para ela, né? Na realidade, eu não demonstrava assim. Eu demonstrava muito, mas eu ficava assim comigo mesma, para eu não me frustrar. Porque eu já tinha tido uma frustração uma vez. Então, assim, quem já engravidou e perdeu, a gente quer aquela expectativa toda e perde. Olha, é uma dor muito... Um momentinho só. Chegou aqui, olha aqui. Peraí que eu vou virar a cela. Como que vira? É Bisa. É Bisa, porque vovó é a pastora Dani e o pastor é pastor Francisco. Vamos voltar aqui. Mas aí eu lembro que nessa época a gente ficou 1 ano nesse processo, né? E na verdade... Deixa eu só rapidinho, vou botar lá deitada na caminha. E aí passou 1 ano, né? Como eu falei, eu já estava numa fase diferente, numa fase que, na verdade, eu queria muito viver aquilo, né? Então, assim, a gente era, assim, um tentando sempre fortalecer o outro, né? Por mais que a gente voltasse lá, poxa, a gente chegou lá, caramba, a gente sempre ia naquela expectativa, agora vai dar certo. E, pô, quando a gente chegava lá e a resposta do tratamento não era aquilo que a gente queria ouvir,
a gente voltava meio triste, né? Meio cabisbaixo, e a gente tentava o quê? Eu tentava ser forte, não demonstrar que eu estava tão triste para ela, e ela também tentava, da mesma forma, mostrar que não estava triste, mas na verdade é que os dois estavam tristes pra caraca, mas a gente estava sempre ali, um tentando fortalecer o outro, né? E aí foi passando, a gente começou de novo o processo, e aí na segunda vez deu certo, ele conseguiu extrair o óvulo, a gente fez ele fertilizou, né, o óvulo, e aí depois ele fez a transferência para a Nathalie, né? Você está em qual parte? Aí eu falei da parte depois quando deu certo, né, que a gente conseguiu o óvulo, aí ele fez a fertilização e aí marcou um dia. Ele falou do meu endométrio. Então, assim, ele falava assim, hoje eu ia lá um dia, né? Ele, não, tá ok, amanhã você vem. Quando eu chegava lá, ele me consultava de novo. Olha, seu endométrio não tá legal, eu só vou fazer quando seu endométrio tiver legal. A gente já tinha o óvulo, né? Já estava fertilizado, mas não conseguia transferir porque o endométrio não estava na espessura certa. E teve uma vez que ele falou assim, acho que ele não estava num bom dia, né? Porque ele sempre foi muito carinhoso. Acho que ele não estava num bom dia, e ele falou assim, poxa, você fez tudo certo, o mais fácil você fez, chegou o mais difícil você fez, na parte mais fácil você não faz. Aí eu saí dali, eu tinha que tomar injeção, já estava íntima, né? Já estava com as enfermeiras, tudo, eu chegava lá. Aí eu entrei na sala lá da enfermeira, chorando. Ela me abraçou. Aí ela, não, a gente está orando, você vai ter. Porque eu já estava íntima de todo mundo, de tanto ir lá, né? Aí ela falou, você vai engravidar, você pode ter certeza, você vai engravidar. Ele é muito bom, não sei o quê, ele não está num bom dia e tal. Aí que ele foi, uma vez ele me falou assim, olha só, tá ok, você quer fazer? Aí eu falei assim, quando ele falou assim, eu me senti, porque ele era muito assim, ele me passava muito segurança, então esse dia ele não me passou segurança. Aí ele falou, eu falei assim para ele, doutor, você faria se estivesse no meu lugar? Aí ele, não. Então, eu não vou fazer. É porque, assim, ele era um médico que ele seguia muitas pesquisas, ele seguia muito o que estava dando certo na medicina. Deixa eu falar, amor, calma, tá empolgada demais, calma. Ele seguia muito à risca todas as estatísticas, e pelas estatísticas dele, ele tinha ali a porcentagem de cada cenário para fazer a transferência. Então, assim, ele não, em nenhum momento, ele quis antecipar isso. Ele sempre esperou o melhor cenário, diferente do que a gente ouviu já de outras pessoas que fizeram, que eles iam em alguns médicos, o médico já queria logo fazer. Então, esse médico, na verdade, ele não nos apressou em nenhum momento. Ele sempre falou, cara, a gente vai esperar o melhor cenário. O melhor cenário é quando chegar nesse tamanho do teu endométrio. Ele ainda está um pouquinho menor, então eu não faria agora. Aí foi quando a gente queria muito, a gente chegou lá achando que ia ser no dia. A gente falou, caramba. A gente chega lá e ele fala, olha, eu não faria. E aí, pra gente, na nossa emoção, a vontade era falar, poxa, então vamos fazer. Se tem uma chance, 1% é o bastante pra gente. Mas a gente, mesmo querendo muito, a gente falou, não, vamos esperar, então, o melhor cenário. E aí foi mais um mês, a gente de novo. Porque aí volta, aí eu tenho que menstruar, eu tenho que tomar o remédio tal dia, eu tenho um processo todo, né? E, assim, esse médico, puxando sardinha do médico aqui, né? Vou até pedir ele uma comissão. Ele participou do primeiro bebê de proveta. Ele não foi ele que fez, né? Do Brasil, mas ele estava na equipe médica. Então, assim, ele é bem reconhecido, tanto assim que a minha obstetra, né? A obstetra, outros médicos, né? Que eu ia fazer o ultra, eu perguntava com quem eu estava fazendo e falava assim. Mas ele é considerado Deus da fertilização, ele é considerado não sei o quê. E eu nem sabia nada disso sobre ele, nada. Eu fui nele só porque eu confiei nele mesmo. E assim, quando eu fui no meu ginecologista e ele me falou, a gente orou, falei assim, bota paz no meu coração, porque é um desejo que tem no meu coração, um desejo que tem no coração do meu marido. Então, coloca a pessoa certa para eu estar. E assim, graças a Deus, Deus colocou ele. E aí é legal, a
a gente deve voltar atrás um pouco e falar a respeito de, por exemplo, a Nathalie, ela sempre falava, mas eu quero viver um milagre, mas eu quero viver um milagre. E quando era lá no início que a gente queria fazer isso, a gente nunca imaginava que a gente ia ter condições de pagar. E aí um belo dia eu falando com ela, poxa, vambora, dá para fazer assim, assim. Ela, não, mas se eu fizer isso é como se eu estivesse colocando a mão na frente e tirando a oportunidade de Deus de viver o milagre. Aí um dia Deus veio numa onda assim de sabedoria. Eu falei, cara, se fosse algum tempinho atrás, a gente não tinha nenhum recurso, a gente nem conseguia imaginar como fazer isso. E hoje a gente tem. Então, assim, às vezes as pessoas têm um pouco de tabu, têm um pouco de medo, falar, poxa, é muito caro. Mas, cara, o nosso Deus, ele é o Deus que provê tudo. Ele sabe de todas as coisas, né? Então, assim, até nisso que a gente tinha esse medo, esse receio, um tempo atrás era impossível pra gente. Mas chegou o tempo quando linkou ali com a vontade, o tempo de Deus, tudo foi favorável. E eu cheguei a falar isso com ele, né? Porque eu tinha muito temor de estar colocando a minha mão e tirando a mão de Deus da minha vida. Eu tinha muito temor que eu cheguei a falar isso com ele, né? Eu falei assim, doutor, eu tenho medo assim de não estar fazendo a vontade de Deus. Aí veio com as pesquisas dele, ele falou assim, você sabia que todos nós somos filhos de Deus? Todo tem um gene de Deus, que não sei o quê, ele é judeu, né? Aí todo mundo tem, não sei o quê de Deus, que não sei o quê, era o DNA de Deus, todo mundo tem o DNA de Deus. Então você não está fazendo isso, que não sei o quê. Ele ali acabou sendo ministrando ali, né? Porque eu estava assim, eu ficava com medo aí. Conversei, né, com meus pastores, conversei na época até com a Raquel, né, que hoje é pastora de São Gonçalo. Aí eu falei, Raquel, eu estou tão com medo, que não sei o quê. Aí a Raquel orando comigo, falando, Nathalie, você não está tirando a mão de Deus, que não sei o quê, isso é um milagre dele já ter te dado essa chance de engravidar. E assim, foi aí que eu fui amadurecendo a ideia, né, de fazer a inseminação. E aí, como a gente já está encaminhando para o final, né? A gente ficou 1 ano nesse processo, né? Mas durante esse processo que a gente estava também no processo de adoção, a gente sempre falava, cara, vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance. A gente quer ser pai. Então, qual era o nosso primeiro pensamento? É adotar? Cara, então vamos lá, participar da adoção. Se tiver que ser de Deus, vai ser. E a gente ficou 3 anos na fila, não aconteceu, mas aí quando a gente estava na fila de adoção, eu lembro uma vez que teve um culto, o meu pastor me chamou e falou, Davi, pode ficar tranquilo que Deus já está me mostrando as certidões de nascimento. Aí eu falei, pô, se Deus está mostrando as certidões de nascimento é porque já nasceu. Eu falei para a Nathalie, pô, então fica tranquila, as crianças já nasceu, até o final do processo da adoção vai sair. E aí, durante todo esse processo, o tempo ia passando, eu falava, cara, poxa, mas não está acontecendo, pô. E eu falava, pô, se o meu pastor é de fato um homem de Deus, se Deus usa ele, cara, eu vou fazer prova de Deus nisso. Eu não acredito que aquilo foi em vão. E eu sempre me agarrava nisso. Eu falava, cara, eu não acredito. Eu vejo o que Deus tem feito na vida dele. Eu vejo o que Deus tem feito através da vida dele. Então, eu creio que era Deus ali. E eu sem falar para ele, na verdade, eu fui falar isso para ele agora há pouco tempo, Eu sempre usava isso, eu falava, Deus, se o Senhor falou... Perguntou se Deus mostrar a certidão para ele dobro. Não. Então, mas falou, Deus, ele falou que Deus estava mostrando as certidões de nascimento. Ele falou certidões. Então, tipo assim, na época eu não me liguei que estava no plural. E aí, também. E aí a gente foi, né? Passou esse 1 ano, indo lá 2 vezes por semana. Poxa, chegou o grande dia. Poxa, o andamento da Nathalie chegou na medida certa. A gente já tinha lá, acho que 4 óvulos já fertilizados. Aí a gente falou, né, com o pastor, falou com o pessoal que era próximo da gente, cara, a hora que a gente tá indo lá e tal. Aí a gente foi pra clínica, né? Chegamos lá, foi bem rápido, assim, coisa de muito 30 rápido, minutos. Não dói, não nada. Entramos, aí ele fez a fertilização. Não, e ele falou, porque geralmente tem outras clínicas também, ele faz a fertilização, mas outra pessoa vai lá faz a transferência. E ele falou assim, não, eu faço questão de fazer a sua transferência. Porque acho assim, que era um desafio ali para ele também, né? Porque por eu ter 48 anos, ter todos os problemas, né, que humanamente, então ali para ele era um desafio. Aí ele fez a inseminação, foi muito rápido.
eu vendo ali no vídeo, aí ele falou, você tá grávida. Aí eu falei assim... Aí ele falou, se cuida, se não cuida, faz. agora depende de você, grávida você tá. Mas daqui a 15 dias você vai fazer o teste e me mandar. Aí, ok, esses 15 dias... 7 dias, foi 7? A gente nem esperou os 15, fez em 7. A gente fez em 7, isso mesmo. Olha, foi a eternidade para mim. Eu nem levantava da cama. Eu ficava assim, congelada. Aí, nesses 7 dias, fiz o teste, aí mandei para uma diaconisa lá da nossa igreja, que ela é enfermeira. Aí falei, Carol, é o Davi que mandou, né? Carol, vê para mim esse exame. Aí ela, parabéns, vocês estão grávidos. E foi assim, né? Que a gente ficou sabendo, esperando, falei, doutor, estou grávida. Então vem aqui, não sei o quê. Aí fui lá de novo, fiquei ainda tomando injeções, né? Ficamos lá até 4 meses. Ficamos com ele até uns 4 meses, que ele fica cuidando da gente mesmo, né? Eu vou lá, tomo injeção, continuei tomando remédios, né? Porque tem pessoas que sangram. Eu cheguei a sangrar um pouquinho quando eu sangrei. Nossa, parece que o mundo... Aí ele, não, isso é normal, não. A única coisa que você tem que ficar é nervosa, isso é normal. Aí eu fui, me tranquilizei, e assim, eu coloquei na mão de Deus, eu falei, Deus, se o Senhor me deu esse sonho, botou tudo isso aqui, cara, não vai ser agora, né? E chegou o dia do parto, né? Quando eu engravidei, e os bebês nasceram dia 8 de julho, e aí chegou no dia do parto. Essa parte é do Davi agora. Conta, amor. Qual é a minha parte? A parte quando eu engravidei, quando eu parei. Então, aí a gente foi, né? Ela fez tudo. Passamos aí todo esse processo de gravidez. Uau, poxa, conseguimos, foi muito legal. A gente viveu cada dia. Mas aí no final, quando a gente teve lá o momento do parto, aí eu fui lá, eles me deram o Davi, a primeira Aurora, nasceu a primeira Aurora. Foi maneiro também a reação do médico, quando a gente chegou lá para fazer a ultra, né? Aí ele viu, eu já falei quantos são, porque na verdade a gente não esperava que seriam 2. Isso. Aí ele falou, já falei quantos são? A gente não, ele falou, são... Aí ele falou isso, já falei quantos são? Eu falei, não, eles são 2. Então, assim, a gente se derramou, né? E no nosso... Quando eu fui saber o sexo... A revelação. Né? Eu não queria fazer essa revelação, nada. Aí eles fizeram aqui para mim essa revelação. Aí quando foi gêmeos e casal. Nossa, aí que eu fiquei mais louca ainda, né? Eu falei, meu Deus, Deus é muito perfeito. E eu não sabia o que ia vir lá na frente. Né? Eu não sabia do que estava me esperando lá na frente. E assim, eu falei, meu Deus, será perfeito. Porque eu ainda tinha 2 óvulos ainda, e ele falou, se você quiser, depois, né, vamos fazer outra inseminação. Tá bom. Não, aí foi casal, tudo. Aí quando eu fui lá para nascer os bebês, né, meu útero, aí nasceu a Aurora, depois nasceu o Davi, né, que é Davi também, igual o pai, Davizinho. Aí Davizinho nasceu, só que meu útero não contraía. E eu comecei a ter sangramento, né? Comecei a ter sangramento. Só que aí o anestesista ficou aqui do meu lado e eu fiquei assim, vendo. Eu comecei a perceber assim, que ele estava falando nada com nada para me distrair. E eu vendo um sururu aqui na frente, né? Da médica, o pessoal correndo, pegando isso, pegando aquilo. E eu falei, meu Deus. Eu falei, vocês estão falando de mim? O que está acontecendo? Né? Eu falei assim para a médica. Aí ela, então, o que acontece? Seu útero não está contraindo e a gente vai ter que tirar seu útero. Aí eu fiquei, mas o que isso pode acontecer comigo? Ela, não vai acontecer nada, só que mais lá na frente você não vai poder mais ter filho. Aí eu falei assim, quer que a gente tente? Eu falei assim, não, doutora, então tira meu útero. Aí ela foi tirando o Davi, que o Davi ainda estava lá com os bebês, foi tirando. Aí eu falei, só doutora, só me dá uma anestesia, que eu estou muito nervosa. Aí ela foi em anestesia e ela tirou, né, meu útero e minha outra trompa. Eu fiquei só com os ovários. E, assim,
aí eu vejo assim, cara, Deus já sabia do que ia acontecer, já me deu um casal, já me deu dois, e que sabia, assim, cara. Tanto que quando eu falo, quando as pessoas passam assim, as ruas, as pessoas falam assim, nossa, gêmeos, é casal? Nossa, você é uma abençoada, você eu me sinto tão assim importante. E as pessoas param, né, para ver nossos bebês, né? Deixa eu ver. Isso aqui, eu falei, gente, parece ser que gêmeos é alienígena, né? Eu acho que é porque são casal, né? É muito difícil ter casal. E eu falei, gente, Deus já sabia de tudo, né, na minha história. Ele sabia que lá na frente eu ia perder o útero. Ele sabia que talvez venha assim, esse desejo de eu ter outro bebê. Então ele me deu um casalzinho. Eu falei, cara, Deus é tão maravilhoso comigo, ele me ama tanto, né? E que realmente eu queria ter vivido um milagre, eu vivi esse milagre com Deus. Eu vivi assim, que posso sim, uma mulher de 48 anos, posso engravidar, mesmo tendo uma trompa, mesmo tendo endometriose, mesmo tendo uma chance. Deus nunca largou ali a minha mão, Deus sempre esteve, porque já é difícil, né? A gente passar por essa situação e sem Deus, então mais dolorido. Então, Deus sempre esteve ali segurando a minha mão, sempre esteve ali me acalmando. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Tomava remédio para ansiedade, tomava remédio para várias coisas, que eu sou muito acelerada. E, assim, e Deus fez de forma perfeita, né? Eu pude assim, eu vivo, né? O milagre palpável de Deus mesmo. Eu não precisei tomar remédio para minha ansiedade, eu não precisei tomar remédio para minha insônia. Eu tive minha gravidez tranquila, engordei só 9 quilos, não tive pressão alta, não tive diabetes gestacional, não tive nada. Tudo que a médica teve que passar, pelo contrário, teve que passar remédio para eu até engordar, porque eu não engordava. Eu tive minha gravidez assim, ó, de gêmeos eu consegui levar minha gravidez até os 9 meses. Eu fazia minha vida normal, assim. Na semana que eu tive os bebês numa sexta para sábado, né? Foi sexta para sábado. Eu fiz cesárea, eu marquei de sexta para sábado. Na quinta-feira, fui para o culto, as pessoas, meu Deus, você vai parir amanhã, você está aqui no culto. E assim, eu fui levando minha maternidade assim, da melhor forma e até hoje. Né? Não deixo assim que meus filhos sejam empecilhos para eu adorar a Deus, não deixo, porque foi Ele que me deu. E uma vez eu até li, até compartilhei isso até na igreja, com meus pastores, né? Que eu vi no Instagram, né? A mulher falou assim, hoje eu tenho filho, nem era gêmeos, e ela não conseguia ir para a igreja. Né? Aí uma outra foi e respondeu ela, falando assim, que isso acontecia com ela, né? Não que Deus seja um Deus um Deus assim, um Deus mau, né? Mas ela falou que Deus falou com ela dessa forma. Como assim você não vai na igreja? Se seu filho é um obstáculo para você me adorar, então vou tirar ele de você. Então, assim, a gente não deixa nossos bebês para deixar de ir para a igreja, fazer a obra de Deus, a gente não deixa, eles estão sempre com a gente, eles vão com todo mundo, eles são criança que não chora. Eu falei, gente, Deus é maravilhoso, meus filhos estão simpáticos. Você vê, tá aqui na casa da mãe minha vizinha, né, que é a mãe do meu pastor, tá lá na casa dela, lá, ela cigando ele para a gente estar aqui conversando. E aí a gente tem até a gente até pregou agora recentemente no culto de casais, né? E aí a gente trouxe um pouquinho desse testemunho que a gente falou aqui, né? E aí trouxe uma palavra também, mas aí o título da palavra era sem ele, não a nós. Porque em todo momento que a gente passou, a gente falava, cara, sem Deus, cara, a gente não consegue. Tá? E sem Deus a gente não conseguiria nem como casal, muitas vezes, um fortalecer um outro, um se colocar no lugar do outro. Então, assim, o resumo do nosso testemunho, eu acredito que seja, cara, que sem Deus não haveria nós, sabe? Isso é um quadro até que a gente tem no quarto, a gente olha para esse quadro toda noite, quando dorme, olha todo dia de manhã, quando acorda, a gente vê, cara, sem Deus, a gente não tinha como estar contando esse testemunho hoje, né? E a gente tem até um versículo, né, que
que a gente tem, assim, que é um versículo da nossa gravidez, né? Que é o Salmo 23, né? 23:6, né? Que fala: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu obterei na casa do Senhor para sempre. E a gente sempre fala que a bondade e a misericórdia do Senhor veio para a nossa vida. E a gente pôde viver isso, a bondade de Deus. E a gente está vivendo, né? Todos os dias a bondade. Durante 6 meses aqui em casa só tocava Isaías Saad, né? Agora é 3 palavrinhas, mas antes era só Isaías Saad. Agora eu já sei todas as musiquinhas, 3 palavrinhas, sei todos cristãozinhos, já sei cantar, quando eu estou dirigindo, cantando, mandando, passa por cima, 3 palavrinhas só, e vai eu cantando. E assim está sendo a minha vida, minha rotina, acordando às 6, 7 da manhã agora, né? Graças a Deus, que antes era de 3 em 3 horas, com uma rotina muito louca, com criança, e a gente está muito feliz, muito feliz. E queria deixar, né, para vocês, assim, que são tentantes, que, cara, primeiro passo é entregar na mão de Deus, pedir a Ele sabedoria, né? Pedir a Deus para estar tirando essa ansiedade. Eu sei que a gente não tem esse botãozinho de liga e desliga, né? A gente fica com ansiedade, a gente fica louco que aconteça. Eu lembro, assim, cada vez que eu fazia o teste, meu coração acelerava e o teste vinha negativo, mas, assim, colocou na mão de Deus, faça a sua parte também, procura bons especialistas, procura médicos assim que venham acolher vocês, porque nesse momento a gente precisa de acolhimento, não só aquele médico que quer médico, toma aqui, toma um remédio, toma isso. Pessoas também que possam estar escutando vocês, pessoas que possam estar trazendo paz, tranquilidade para vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Da vizinha aqui, gente. Você quer o da vizinha dormindo. Mostra ele. Esse aqui é o da vizinha. Era esse o testemunho, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Fala aí o que vocês acharam, pelo menos. Ninguém desliga o microfone. Eu vou falar. Nossa, que coisa linda ouvir o testemunho completo de vocês, assim, que precioso. E, na verdade, não dá vontade de parar de ouvir. Eu ficaria aqui ouvindo a noite toda vocês falando. Vocês contam de uma forma tão leve, tão divertida. Característica de vocês, né? A forma como vocês vivem. Sim, a gente lida com muita leveza. É isso, porque... vocês confiam em Deus e veem que Ele estava com vocês o tempo todo, né? Eu achei lindo a parte que vocês falaram do milagre, né? Vocês vivem o milagre palpável, de forma palpável, né? E eu acho assim, Nathalie, que o Senhor vai dar muitas oportunidades. Assim, eu falo com grande alegria no meu coração por ter convidado vocês, por vocês terem compartilhado, mas eu creio que Deus vai abrir muitas portas para vocês contarem esse testemunho em muitos lugares. Amém. Sabe? Deus vai usar vocês assim de forma muito poderosa para poder edificar fé, para poder curar famílias, sabe? Curar casamentos, porque vocês são autoridade, né? E como vocês mesmos falaram, e eu lembro também da Bruna, quando passou aqui contando o testemunho dela, ela falou o seguinte: eu queria muito engravidar, fiquei por 3 anos tentando engravidar e não engravidava, mas porque Deus antes precisava organizar a minha casa. Deus antes precisava tratar com o meu casamento. E foi um processo em vocês, assim, também, né? De conversão, de amadurecer as prioridades, né? E ela falou assim, Deus, ele, claro, tem pessoas que engravidam e nem tem uma vida com Deus, né? Não tem uma vida em temor a Deus. Mas eu creio que os propósitos de Deus para trabalhar, né, no individual dos casamentos, das pessoas que servem a Ele,
é para ter uma família saudável, para ter uma família com princípio, para que essa criança cresça em um lar, que ela vai ter um ambiente, né, saudável e com princípios dele, sabe? Exato. Então, eu vejo, né, como que a Aurora e o Davi estão ali presentes em tudo com vocês, desde pequenininhos. Tive o prazer de dividir o berçário com vocês há poucos meses atrás. A Aurora dando a volta na sala inteira, enquanto o Davi não saía do cantinho. Quietinho! Apesar de ser gêmeos, mas cada um com a sua personalidade, Isso. né? Cada um com a sua individualidade. E assim, cara, parece que assim, eu estou na Disney com ele. Ai, que amor! A melhor fase da minha vida. Glória a Deus. Eu estou assim, apaixonada pela a vida que Deus me deu. Como a gente falou, né? Sem ele, não há nós. Se desse, só que é um vídeo também assim, de 5 minutos, né, amor? Nosso vídeo. Eu ia colocar, mas eu vou mandar lá no grupo esse vídeo para vocês estarem assistindo. Eu vou colocar lá no grupo, aí vocês assistam. Tá? Que assim, que o nosso testemunho venha edificar a fé de vocês. Amém, amém. Manda sim, até para a gente poder postar, né, no grupo, postar nas redes sociais também, divulgar. Eu anotei uma coisa aqui, que vocês foram falando, eu fui anotando a história de vocês. Deixa eu ver aqui que eu queria falar. Deus coloca as pessoas certas. Eu achei isso muito interessante, porque realmente, quando a gente está caminhando sozinho, a gente não tem muito a luz, né? No fim do túnel, parece que é tão distante chegar lá no lugar onde todo mundo fala que tem que percorrer tal caminho, fazer tal exame, procurar tal profissional, mas é tudo muito um caminho, parece que é um caminho perdido, né? E aí orar realmente para que Deus coloque as pessoas certas é fundamental. Exato. Sabe? Fundamental. Os profissionais, as pessoas que vão ajudar ali edificando a fé, sejam os pastores, ou às vezes não vai ser os pastores, mas vai ser um líder de célula que vai estar presente toda semana com você, né? Uma pessoa que tem ali passado por um processo também parecido, né? Eu tenho também o desejo de trazer pessoas que passaram pelo processo da adoção, sabe? Porque a adoção também é muito nobre. A adoção é um caminho também muito doloroso, como você mesma disse, né? Que também envolve muitas expectativas, dependência em Deus, porque demora, ainda mais adotar um bebê, né? Sim. A pastora Flávia, ela contou o testemunho dela aqui, tem lá no YouTube o testemunho dela sobre a adoção. E ela conta, olha que interessante, você falou que no dia que você fez a fertilização, você não queria nem levantar da cama. Sim. Ela também. E ela conta o seguinte, que ela ficou deitada na cama clamando, Deus, me dá meu filho, Deus, me dá meu filho, me dá meu filho. E ela não conseguiu gerar essa criança da fertilização. Mas olha que interessante, Nathalie e Davi. O Luquinha, que é filho deles, nasceu no mesmo dia da fertilização na barriga de outra mulher. Meu Deus! No mesmo dia. Você vê, a oração dela gerou ele, sabe? Não foi no ventre dela, mas foi no ventre dela espiritual, né? No ventre dela profético. E o Luquinha, não sei se vocês sabiam que ele é adotado, mas ele nem parece ser adotado, porque ele é idêntico a eles, o jeitinho, tudo, né? Até a fisionomia acaba né? Como Deus faz as coisas, né? Mas assim, ele foi assim uma bênção, ele cresceu, ele chegou na igreja no início do pastoreio deles e viveu todo esse processo do pastoreio, sabe? E assim, eu falo muito sobre essa importância da gente falar sobre adoção também, e eu vou trazer pessoas que vão falar desse testemunho para poder mostrar que também é um caminho, sabe? Lógico. Porque às vezes a pessoa ela não considera ou deixa para considerar muito tarde, né? E ainda envolve o processo da espera, né? E da dependência. Mas eu achei muito interessante que no dia que o Davi estava lá aos pés do Senhor, Deus mostrou as 2 certidões. Gente! Que loucura, que coisa linda. Seu pastor é um profeta, cara. Glória a Deus. E glória assim, a Deus. graças a Deus, né, que a gente tem uns pastores de perto, assim,
que pôde se alegrar, né, com a gente, chorar junto. Então, assim, que eu falei, a gente tem que pedir a Deus, né? E a gente sempre profetizou, né, dentro do ventre, sempre profetizei pelos meus bebês, sempre, e assim, os pastores sempre ali com a gente, acompanhando cada detalhe, cada pastor, hoje eu fui, eu sei que, sempre orando em oração. Então, assim, a gente também precisa ter gente, assim, pessoas do nosso lado que venha estar em oração, né, com a gente, para estar fortalecendo a nossa fé, porque a gente, durante a caminhada, a gente fica até triste, né? Muitas das vezes sair de lá chorando, e às vezes sair rindo. E é isso.